Fala pessoal, dando continuidade aos vídeos do nosso canal, tem o objetivo aí fazer um mini curso para as revisões de concurso público, né? Uma revisão direta, rápida. Hoje vamos tratar da aula 1 sobre direito constitucional, né? Sobre aí o tema teoria da Constituição e todos os aspectos relacionados a esse assunto, né? Então, vamos tratar aí de diversos assuntos sobre as classificações de Constituição, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que seria o direito constitucional, certo? Direito constitucional nada mais é do que aquela seara do direito público interno que acaba por regular, né, os demais ramos do direito também, né? É o ramo que trata aí sobre a norma fundamental. Né? Esse ramo do direito constitucional, ele pode ser inicialmente classificado de três maneiras. Pode ser o direito constitucional positivo, que trata exatamente do estudo de uma determinada Constituição. Por exemplo, se adentrarmos no estudo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estaremos estudando então somente ela, seria o direito constitucional positivo, para a gente estudar como é a nossa Constituição. Também temos o direito constitucional comparado, que é aquele onde a gente avalia diversas constituições, vigentes ou não, né? Na expectativa de trazer uma comparação entre as diferenças e semelhanças, bem como apresentar críticas e propostas a fim de evoluir para um direito constitucional melhor, vamos assim dizer. E também tem o direito constitucional geral, ou seja, há aspectos do direito constitucional que sempre vão estar presentes no assunto teoria da Constituição. Então, tudo que sempre vai estar presente numa Constituição, a gente vai ver nesse direito constitucional geral. Pois bem, assim como qualquer outra matéria, a gente tem que primeiro saber de onde ela vem, né? Ou seja, a gente tem que estudar as fontes do direito constitucional, né? Sem adentrar na evolução histórica do direito constitucional, que é tema da próxima aula, inclusive, que seria o constitucionalismo e a evolução do direito constitucional, né? A gente vai adentrar naquilo que de fato fundamenta as constituições, de fato aquilo que acaba por criar as constituições. E quais são as fontes do direito constitucional? A fonte número 1 é a própria Constituição, ou seja, é da própria Constituição que se extrai todo o objeto do direito constitucional. É da própria Constituição que traz aí as normas a serem estudadas por esse ramo do direito, né? Se não houvesse Constituição, não haveria que se falar em direito constitucional. Também temos aqui os costumes, né? São aquelas condutas reiteradas, né, com a expectativa de cumprimento de toda a sociedade, com a ideia de que é obrigatório, né, que trazem fundamentação para as normas constitucionais. Também temos a jurisprudência, né? Alguns definem aí de forma variada o que seria jurisprudência nesse caso, mas temos, por exemplo, as decisões vinculantes, seja em controle de constitucionalidade, seja em sede de súmula vinculante, que trazem aí interpretação das normas constitucionais, o que acaba também sendo fonte para o direito constitucional. E também temos a doutrina, que na verdade são os estudiosos que mais trazem ideias, teorias novas, críticas, evoluções que fazem com que essa matéria de direito constitucional chegue à sua essência, né? A partir daí, né, sabendo de onde vem, de onde provém o direito constitucional, o que é o direito constitucional em si, passamos a estudar agora o que seria o conceito de Constituição, né?
Constituição, numa visão simplista, seria, na verdade, a reunião de vários elementos que compõem um todo, né? Ou seja, dentro do aspecto Constituição, na verdade, a reunião seria a reunião dos elementos de poder, né, que se constituem num determinado documento que rege o Estado e toda a sociedade. Isso seria Constituição. Dentro desse aspecto, nós temos aí diversos autores que vêm classificar o que é Constituição. O primeiro deles é Ferdinand Lassalle, dentro de um conceito sociológico, traz que a Constituição, na verdade, é a soma dos fatores reais de poder, ou seja, aqueles que detêm o poder, aqueles grupos dominantes capazes de mudar a realidade social é que são detentores do poder. Portanto, suas decisões são consideradas fundamentais na construção de uma Constituição. E que apesar de elas estarem escritas ou não num documento, ou se houverem outras normas escritas em algum documento, esse documento não passa de mera folha de papel, pois não representariam aí a vontade, a soma dos fatores reais de poder. Já no sentido político, né, para Carl Schmitt, na verdade, Constituição nada mais é do que uma decisão fundamental, política fundamental, ou seja, o poder constituinte ele é na verdade pré-constitucional, ou seja, é aquela tomada de decisão para a confecção da Constituição é que se trata de uma verdadeira Constituição. E para a proteção dessa Constituição há necessidade de se ter um elemento moderador, geralmente representado pelo Poder Executivo ou o tirano, no caso aí um ditador, né? Para Carl Schmitt, existe a diferenciação entre normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. As normas que são materialmente constitucionais trazem alguns assuntos específicos, como estruturação do Estado, os poderes do Estado, os limites, direitos e garantias fundamentais. Já as normas formais, tão somente formais, são outras normas que não necessariamente tratem desse assunto, mas que estejam previstas aí na Constituição. Aí eis a diferença entre normas constitucionais e leis meramente constitucionais na visão de Carl Schmitt. No decorrer da evolução desse conceito, aparece o conceito jurídico, né, de Hans Kelsen, onde Hans Kelsen acaba por trazer duas premissas, uma jurídico positiva, onde diz que todo o ordenamento jurídico se baseia na Constituição. Portanto, a Constituição é a norma suprema e fundamental de todo o ordenamento jurídico. E também traz uma perspectiva lógico-jurídica, ou seja, a Constituição ela é um fim em si mesmo. A Constituição, na verdade, ela é a reunião da vontade do povo, é uma norma, busca sua fundamentação numa norma metajurídica, né? Pois se a norma não tivesse, a Constituição não fosse a norma suprema, buscasse sua validade em outra norma, ela não teria validade de Constituição. Portanto, essa é a divisão de Hans Kelsen. Evoluindo no conceito, temos um conceito de pós-positivismo, ou seja, que a norma constitucional não é norma, tão somente norma pura, orientadora do direito, mas ela é capaz de concretude, ou seja, ela é capaz de mudar a realidade social, né? Ela tem um aspecto muito mais vinculante. A partir daí, tem-se a ideia de Conrad Riese, ou seja, traz-se a força normativa da Constituição. A Constituição, ela promove mudanças no corpo social, ela deve ser normas abertas no sentido de poder abarcar as necessidades sociais
e não somente uma mera folha de papel, caso não corresponda aos valores que foram instituídos no passado, né? Então, essa seria a visão de Conrad Riese. Já numa visão mais pluralista, temos o sentido cultural da Constituição, ou seja, uma Constituição total. O que seria isso? Na verdade, todos os aspectos já tratados até aqui, todos eles estariam reunidos no mesmo conceito de Constituição. Não seria um conceito excludente, muito pelo contrário. Deve-se ter em conta valores sociais, morais, éticos, culturais, econômicos, de todas as ordens, para que se tenha uma Constituição total que represente de fato a vontade do poder, que no caso é o povo. Avançando nesse conceito, temos outros doutrinadores que trazem visões a respeito do direito constitucional ou das constituições, como é o caso do professor Canutilho, né? Ele faz, na verdade, uma crítica àquelas constituições que são tidas como dirigentes. Pois bem, ele diz que há no mundo hoje a morte dessas constituições dirigentes, seja por preverem normas intangíveis ou impossíveis de serem realizadas, ou que, mesmo sendo possíveis, os estados que deveriam promovê-las não as fazem, ficando o estado completo de omissão. Portanto, essas normas acabam por não ter eficácia nenhuma. Na visão do professor, deveria ter sempre um conteúdo aberto de normas para que a própria interpretação, o próprio legislador e também o próprio executor da norma pudesse abarcar de forma mais ampla as necessidades do povo dentro do que prevê a norma constitucional. Também temos a ideia de Peter Harbaugh, ou seja, para esse doutrinador, ele entende que a legitimação da Constituição passa pela atuação do detentor do poder, que é o próprio povo. Não apenas na Constituição, ou seja, através de assembleias constituintes, mas também na continuidade da norma, ou seja, no processo de interpretação da norma, também deve haver a participação popular, seja, por exemplo, no caso, como ele fala, na presença do amicus curiae em sede de controle de constitucionalidade, ou participação popular em audiências públicas sempre que necessário para a interpretação das normas constitucionais ou infraconstitucionais. Também temos a visão do professor Marcelo Neves, onde ele traz que a Constituição, na verdade, ela é uma Constituição simbólica muitas das vezes, ou seja, apesar dela ter diversas normas que trazem ali a visão do Constituinte, essas normas muitas das vezes elas não são respeitadas de forma direta, no sentido denotativo, ou seja, não basta estar escrito, né? Muitas das vezes o intérprete ali numa visão conotativa, numa interpretação meramente semântica, consegue muitas das vezes desvirtuar a finalidade que foi colocada pelo Constituinte original, fazendo com que o legislador revisor acabe alterando ou subvertendo muitas das vezes a própria norma prevista na Constituição, apenas colocando como interpretações diversas. Então, nesse caso, a Constituição seria meramente simbólica, haja vistas que a interpretação é dada conforme a necessidade política de momento, né? Também temos a visão de Jung Habermas, onde ele traz que a Constituição ela é um guia normativo, né? Onde todos devem seguir o preceito ali para a formação de novas normas e para a regulação da sociedade, mas também ele é um limitador político, ou seja, ele traz, na verdade, visões que nem tudo a política pode ser determinada, pois senão teríamos aí
voltaríamos ao conceito de Constituição Simbólica aí do professor Marcelo Neves. Pois bem, essas seriam as definições ou as visões a respeito de Constituição, né, que temos hoje na doutrina. E também podemos partir para a visão de fazer a seguinte pergunta: qual é o papel da Constituição? Existem 4 tipos de papéis que uma Constituição pode apresentar. A primeira delas é Constituição-Lei, ou seja, a Constituição nada mais é do que uma lei orientadora do Legislativo. Ela não vincula a atuação do legislador, ela apenas mostra alguns caminhos, mas não de forma vinculante, ou seja, a atuação do legislador é muito ampla. Já numa outra visão, cujo papel da Constituição é uma Constituição fundamental, esse papel do legislador ele é totalmente limitado. O legislador só pode trabalhar com aquilo que a Constituição determina, é totalmente engessada a sua atuação, portanto, o legislador deve se ater apenas aos preceitos previstos na Constituição, sob pena de agir com inconstitucionalidade. Um papel constitucional que, a meu ver, se põe entre esses dois conceitos é o papel da Constituição moldura, ou seja, é como se fosse um quadro. A Constituição, o legislador reformador ou ordinário, ele pode atuar dentro daquele espaço ali de trabalho sem desbordar dos limites. Por isso que seria uma Constituição moldura. Atuaria, na verdade, como um verdadeiro pintor, um artista, onde aquele determinado espaço seria um campo de discricionariedade, onde o legislador poderia atuar conforme a necessidade, porém haveria elementos básicos que ele não poderia desdobrar, sendo passíveis de inconstitucionalidade. Inclusive, essa é a visão que muitos têm da nossa Constituição de 88. E também tem o papel da Constituição, que é considerado Constituição dúctil, ou seja, não se parte da Constituição para uma visão de sociedade. Não é a Constituição que tem que determinar como a sociedade deve ser. Na verdade, a Constituição é o ponto final, é a convergência de todas as diferenças, de toda a minoria e maioria, onde todos, com suas ideologias e políticas, convergem em bem comum ao ponto central, determinando qual é a norma fundamental que vai regir todas as pessoas, certo? Então, esses são os papéis da Constituição. A partir daí, podemos elencar, né, quais são as classificações de Constituição, né? A Constituição, ela tem algumas classificações muito importantes para sabermos qual é a sua definição, qual é o seu papel, quais são as suas finalidades, como que se dá o processo ou não de alteração daquela Constituição em si. Pois bem, na classificação das Constituições, nós temos, em primeiro lugar, quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a Constituição ela pode ser material ou formal. Aí remetemos aí àquela visão de Carl Schmitt, onde seria material a Constituição que previsse tão somente normas necessárias à estruturação do Estado, ao estabelecimento de poderes, aos limites desses poderes, direitos e garantias fundamentais. Portanto, essa seria a visão do que seria a classificação da Constituição quanto ao conteúdo material. Já quanto ao conteúdo formal, na verdade, analisa-se o processo de elaboração das normas constitucionais. Se a Constituição é elaborada com determinado processo legislativo, independentemente do seu conteúdo, ela é considerada constitucional.
Quanto à forma, a Constituição é classificada como escrita e não escrita. Como escrita, ela é baseada em documentos solenes, né, devidamente escritos, registrados, onde ali prevê toda a formação do Estado, bem como outras normas. Já uma Constituição não escrita, na verdade, ela é feita por leis esparsas, muitas das vezes por costumes constitucionais que estabelecem a forma política daquele determinado Estado. Temos aí o exemplo da Constituição inglesa, né? E em relação à classificação sobre a elaboração, temos que, quanto à elaboração, a norma pode ser dogmática ou histórica. A Constituição dogmática, ela na verdade, ela é elaborada em determinado momento por determinada geração daquela sociedade, trazendo ali a visão daquela sociedade naquele determinado momento histórico, certo? E também a Constituição ela pode ser considerada, conforme a classificação da elaboração, como histórica, ou seja, é um processo evolutivo da norma que vem construindo através de um processo chamado Common Law, onde a Constituição vai se tornando cada vez mais firme, haja vista a sociedade internalizar aquele processo político. Então seria muito mais dificultoso você mudar a visão de sociedade que está estabelecida com esse tipo de cultura do que mudar uma Constituição dogmática através de uma nova Constituinte. Pois bem, outra classificação que a Constituição tem é quanto à extensão. Quanto à extensão, a Constituição pode ser analítica ou sintética. Analítica é aquela Constituição que prevê diversos assuntos, sendo eles importantes ou não para o Estado. Acaba a Constituição, muitas das vezes, tratando de assuntos que poderiam ser tratados através de legislação ordinária, como seria o caso, por exemplo, que muitos tratam da legislação previdenciária ou tributária, como muitos entendem. E a Constituição analítica, ela é sintética, melhor dizendo, ela acaba por tratar de assuntos tão somente detidos à Constituição, assuntos tão somente constitucionais, de forma bem reduzida. Já quanto à finalidade, a Constituição ela pode ser de garantia, que ela prevê mais direitos e garantias fundamentais, como limitações do poder estatal. Ela também pode ser uma Constituição dirigente, ou seja, onde ela tem princípios programáticos, né, a serem instituídos pelo Estado na busca do bem comum. E também temos a Constituição aí, de balanço, ou seja, aquela que prevê determinadas normas de garantia de direitos fundamentais, mas também prevê a revisão dessas normas conforme a necessidade daquele determinado Estado. Quanto à origem, a Constituição ela pode ser promulgada, ou seja, ela passa por um processo democrático de Assembleia Constituinte para a sua elaboração, certo? Ela pode ser outorgada, ou seja, um usurpador do poder constituinte, ou seja, um ditador, um tirano, promove aquela Constituição naquele determinado Estado. Ela pode ser cesarista, que muitas das vezes, na verdade, é o processo de uma Assembleia Constituinte, que ao final passa por um referendo da população para saber se ela será promulgada ou não. E também temos aí, para fins de estudo, que não acontece mais na verdade, que são as constituições pactuadas, onde dois estados soberanos distintos acabam promovendo a constituição de um terceiro estado. A classificação quanto à estabilidade, temos que a Constituição ela pode ser imutável, ou seja, não existe processo de reforma dessa Constituição. Ela pode ser rígida, ou seja, existem processos de reforma, porém um processo muito mais dificultoso do que a
reforma das leis infraconstitucionais, como é o caso da nossa Constituição, que prevê um quórum de 3/5, né, aprovados em 2 vezes nas 2 casas legislativas, né, no Senado e na Câmara dos Deputados. Para muitos, a nossa Constituição é considerada super rígida porque há normas que são imutáveis, né, pelo Constituinte derivado, que seriam as cláusulas pétreas, certo? Também temos que a Constituição ela pode ser semi-rígida, ou seja, há normas que para alteração exigem um processo mais dificultoso e outras normas dentro da mesma Constituição que seguem ao processo de alteração das leis ordinárias. E temos as constituições flexíveis que são alteradas com uma facilidade igual às normas infraconstitucionais. A classificação quanto à correspondência com a realidade, nós temos que a Constituição pode ser semântica, ou seja, na verdade é uma Constituição apenas para mascarar a validade do poder de determinado Estado, que nunca vai buscar aquelas finalidades, seriam os estados autoritários. Temos aquelas constituições também classificadas como nominal, ou seja, o Estado está em busca da conformação política daquele determinado Estado, porém ainda não alcançou. E temos a Constituição normativa, que corresponde com a realidade política daquele determinado Estado, já sendo executável toda a norma constitucional. Quanto à classificação também de ideologia, a classificação da Constituição ela apresenta 2 aspectos. Um, eclético, onde a Constituição ela pode prever diversas normas, né, diversas ideologias distintas, ou ortodoxa, onde ela apresenta apenas uma ideologia constitucional, ou seja, ela é apenas uma única visão de mundo. Também temos a classificação quanto ao objeto. A Constituição ela pode ser considerada liberal, ou seja, prevê apenas garantias e direitos de liberdade do indivíduo, aí se confundindo muito com os direitos humanos de primeira geração, né, onde há essa liberalidade para da vontade do indivíduo. E temos também, quanto ao objeto, a classificação social, ou seja, é voltada a um conteúdo programático imposto ao Estado para que se busque aquele bem social, aquele bem-estar comum, né? E por último aí a classificação da Constituição quanto ao sistema. A Constituição pode ser principiológica, temos normas que tratam mais de princípios, né, do que outras normas, né? No caso, a próxima classificação seria que a Constituição é preceitual, que prevalece seria a norma abstrata mesmo escrita e não os princípios. Pois bem, essas seriam as classificações de Constituição. Já quanto à eficácia das normas, né, que essas normas constitucionais têm, muitos doutrinadores têm aí diversas ideologias a respeito desse assunto. Porém, José Afonso da Silva é o que traz melhor explicação a respeito da eficácia das normas jurídicas. E ele as distingue em 3 tipos de eficácia. A primeira é a eficácia plena, ou seja, é uma norma constitucional que, após promulgada, tem a eficácia imediata, integral, né, e completa, ou seja, ela não precisa de norma nenhuma que a regulamente e também não é passível de ser restringida por lei posterior, né? Ela aí atinge todo o seu objetivo, sendo de eficácia plena, portanto. Temos a de eficácia contida,
que inicialmente tem todas as características da eficácia plena. Ela é completa, imediata e integral, porém ela é possivelmente restringível por uma norma posterior determinada pela própria Constituição. E temos as normas de eficácia limitada, ou seja, essas normas não têm eficácia imediata, certo? Elas precisam necessariamente de uma norma infraconstitucional que as regulamente para que possam ter sua eficácia no mundo jurídico, né? E essas normas elas são divididas em duas: de princípio institutivo, que são aquelas determinações para o legislador promova instrumentos e defesas para o Estado atuar, bem como aquelas normas de princípio programático, ou seja, normas que trazem uma necessidade de atuação do Estado em prol do bem comum social. Porém, esse bem comum social não pode se dar de qualquer maneira. Deve-se observar a realidade do momento e a possibilidade de se implementar essas normas. Daí tem-se outras duas máximas. A primeira é a reserva do possível, onde o Estado, de forma paulatina, vai criando possibilidades de implementar essas normas, porém o Estado não pode se eximir por completo, dizendo que não há recursos. Ele deve sim promover o que se chama, pela doutrina, de mínimo existencial, ou seja, o Estado ele deve promover que o cidadão tenha direito a ter direitos, né? Que o cidadão consiga ter a sua dignidade respeitada, no mínimo existencial. Pois bem, a partir daí, tendo todo esse conceito, nós estudaremos e veremos aqui como se estrutura a Constituição brasileira. Qual é a estruturação que se dá a ela? Quais são os elementos da nossa Constituição? A nossa Constituição ela é dividida em 5 elementos, né? Temos o elemento orgânico, que são aqueles elementos que estruturam o Estado e os poderes estatais, né? São aquelas normas que trazem ali as competências, os limites, né? A definição de que cada um vai fazer. Temos os elementos limitativos, né? Aí na Constituição, que são os direitos e garantias fundamentais, né? Que trazem aí restrições ao poder estatal. Também temos os elementos socioideológicos, que são aqueles de conteúdo programático que traz aí um dever para o Estado. Temos também os elementos de estabilização, que são os elementos que trazem a defesa do Estado para situações anormais ou quando o Estado é injustamente atacado. E os elementos de aplicabilidade, que são os elementos que trazem orientação para o próprio constituinte derivado e para o intérprete da Constituição, que são o preâmbulo e o ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Pois bem, esses são os aspectos iniciais dentro da matéria de direito constitucional e dentro daquilo que é chamado teoria da Constituição. A partir desses elementos é que vão surgir todo o regramento e todas as teorias que vão determinar como um Estado vai se portar diante de sua sociedade. É a Constituição, portanto, que traz o elemento fundamental e estruturante de cada sociedade. Pois bem, esses foram os elementos iniciais. Na aula 2 vamos tratar do tema constitucionalismo, que mostra uma evolução do direito constitucional. E a partir daí a gente ganha terreno para falar
de outros assuntos dentro do direito constitucional. Lembrando aqui que a gente vai continuar fazendo os vídeos a respeito das matérias mais importantes que caem no concurso, alguma sugestão e alguma avaliação que possa ser feita, deixa aí que vamos verificar e sempre tentar melhorar. O objetivo aqui é continuar estudando junto com vocês, para que possa aprimorar tanto o conteúdo quanto o conhecimento, a forma de explanar esse tipo de assunto, né? Estamos aqui a fim de aprender e compartilhar conhecimento. Qualquer erro, qualquer sugestão de melhoria, a gente aceita e vamos seguir. O objetivo aqui é incentivar para que todos os concurseiros aí possam alcançar aí suas metas, alcançar seus objetivos, e sabemos aí que uma caminhada muitas das vezes solitária, que muitas das vezes só a gente sabe quais são as nossas necessidades. Mas espero que esse vídeo de resumo seja rápido e que vocês tenham gostado, e para incentivo, né, dê a força aí no nosso canal, mostre ele para seus amigos aí que também estão estudando, para que a gente possa continuar nessa caminhada juntos. Muito obrigado, galera. Até a próxima.